Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tranquilão? Só na manha do jabuti? É isso aí, tem que ser assim, só na manha sempre, devagar e sempre que você vai chegar lá. Chega lá onde, professor? Na faculdade, no nível de conhecimento interessante para o seu crescimento como pessoa, como ser humano. E a mediação tecnológica está aqui para ajudar você. Nós aqui da Geografia, em especial, fará com que você tenha uma visão panorâmica de mundo, ok? Então, partindo desse pressuposto, vamos falar hoje, vamos geografizar a questão da migração no Brasil, ok? Esse movimento que a gente sabe que é importante estudar, ele não só é importante estudar, como ele é importante para políticas públicas governamentais, para a tomada de decisões importantes. Beleza? Vamos lá no quadro, já começou nossa aula. Vamos lá no quadro, meu diretor. Aula 20.1, migrações internas. Vamos começar a rabiscar. Migrações e preconceitos. Professor, tem preconceito nas migrações? Tem. Inclusive, isso já começa a ser visto, inclusive, no nosso país. Olha só que interessante. Nosso país, que tem essa fama de ser bonzinho, que todo mundo é gente boa, de boa, tranquilão, está entrando nessa vibe aí, nessa onda. Vamos lá. Migrações internas. Aí a gente começa a falar do período colonial. As migrações internas, nesse período colonial, né, acompanhavam os sucessivos ciclos de desenvolvimento da economia regional relacionados à agricultura de exportação, criação bovina e extração mineral. Exemplos: cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar está intimamente ligada à nossa história no período colonial ao Nordeste. Ok? E essa cana-de-açúcar estimulou o desenvolvimento do Nordeste no início da nossa colonização. Também, nesse período, criação de gado, que contribuiu para a ocupação de onde? Do sul do Brasil. A mineração atraiu migrantes para Minas Gerais. Olha, o próprio nome já diz, né? Já tinha o ditado de se falar as Minas Gerais. Então, acabou se tornando o nome do estado. E para a região central do país. Região central, ali onde está Goiás, Mato Grosso, Brasília, atualmente. E quem vinha para cá atrás dessa mineração? Os bandeirantes. Ok? Mas eu vou falar aqui um pouco dessa mineração para vocês ficarem assim por dentro de como é que funcionou isso aí. Em primeiro lugar, a mineração ela sempre foi importante para o Brasil colônia, né? Para a coroa portuguesa, no caso, né? Nós éramos uma colônia de Portugal. Então, essa mineração ela sempre foi importante ali na região sudeste do país, a região das Minas Gerais, que explorava, inclusive, diamantes. Essa mineração, depois de algum tempo esgotado, essas regiões foram adentrando o Brasil, a região central do Brasil. Essa região central do Brasil, que é ali a região de Goiás. Depois que adentrou ali a região de Goiás, e aí as pessoas esses bandeirantes vão percebendo que vai se exaurindo, né? Vai acabando essas minas. E aí foram até chegar aqui, aonde a gente vive, aqui na região de Rondônia, adentrando através do rio Guaporé, também em busca de minérios e pedras preciosas, ok? São as chamadas bandeiras de prospecção.
Mas nós veremos com riqueza de detalhes isso em Geografia de Rondônia, beleza? Vamos lá. Olha só o ciclo da borracha na Amazônia, 1870 a 1912, que marcou a economia brasileira no fim do século XIX e início do século XX. Tanto o ciclo da borracha como o cultivo do café marcaram, né, essa época. Já ali na região de São Paulo, olha só, o ciclo da borracha, vamos falar um pouco sobre isso? O ciclo da borracha, ele vai ter duas fases no Brasil. Esse aqui está relacionado ao primeiro ciclo, ok? Esse primeiro ciclo, ele vai justamente, o que vai acontecer aí, galera? Esse ciclo da borracha, ele vai ser o primeiro, ele vai coincidir com a Revolução Industrial, beleza? Professor, mas o que tem a ver a borracha? O pneu. Na época, aprendeu-se um método de vulcanizar o pneu, vulcanizar a borracha, né? E depois transformar ele em pneu. Viram que aquilo era, quando mais queimava, mais ficava forte. E então essa nova matéria-prima, esse novo produto, essa nova tecnologia foi para a Europa, Estados Unidos, onde estava acontecendo a primeira Revolução Industrial. Ok? O que vai acontecer? Do primeiro para o segundo ciclo, na verdade. Segunda Revolução Industrial, desculpa. O que vai acontecer? Nesse ciclo, vai acontecer que as pessoas vão vir para cá, para trabalhar, para tirar a borracha dessa imensa Amazônia, ok? Essa imensa Amazônia vai fornecer essa matéria-prima para esses países que estão na Revolução Industrial, ok? Na segunda, eu falei primeira, mas é a segunda revolução, beleza? A produção de veículos. O que vai acontecer? Vai acontecer que vão pegar essa semente, olha só, uma biopirataria, lá no século XIX, vão pegar essa semente e vão plantar lá na Malásia, lá na Ásia. E vai dar certo, porque é numa região geográfica parecida com a da Amazônia. E vai dar bacana essa produção. Então, esses países que estão passando pela segunda revolução, precisam da borracha, vão abandonar a nossa região aqui. Então, foi um ciclo. Pessoas vieram para cá, mas depois, quando abandonam toda essa região, que a gente vai ver isso com riqueza de detalhes em história de Rondônia e também em geografia de Rondônia, essas pessoas vão embora, poucas ficam aqui. E isso aqui vai se tornar novamente um vazio. Por isso que chama-se um ciclo. Beleza? Então, vamos lá no quadro. Professor, então quer dizer que esteve sempre ligado a idas e vindas? Sim, da Amazônia, sim. No começo aqui, sempre estava ligado a alguma questão econômica cíclica. Olha só, mas agora no sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo, agora a gente está falando no século XX, se intensificou o quê? A produção industrial no nosso país. Então, muitas pessoas se dirigiram para São Paulo para trabalhar nas indústrias e procurar emprego, beleza? Em busca de melhores qualidade de vida. E lá, a partir da década de 70, devido à expansão da atividade agrícola no centro-oeste e à política de ocupação da Amazônia. Olha só, as migrações do Brasil. Vejam só esse mapa aí, que interessante. Vocês podem perceber e já podem fazer a análise dela, ok? Primeira coisa que nós devemos ler em um gráfico é o quê? E isso exatamente, eu ouvi alguém falar aí. Parabéns, quem falou? Isso, o título. O título é a primeira coisa que a gente vê num gráfico, numa tabela. É ele que vai nos indicar do que se trata. Está falando das migrações internas no Brasil, ok?
Agora a gente vai olhar um subtítulo que está aqui, as migrações entre 1950 e 70, entre 70 e 90 e na década de 90. Olha só a complexidade como se deu aí. O que a gente percebe entre 50 e 70? Professor, eu estou vendo uma linha bem grossa vindo lá do Nordeste para o Sudeste. Perfeito! É essa observação que eu queria que você realmente fizesse. Opa, vamos apagar aqui. Essa observação que eu queria. Olha só. Então, a direção é para o Sudeste, principalmente para a região de São Paulo. Professor, mas nós temos também a segunda maior migração vindo da região sul para centro-oeste, indo em direção a Rondônia. Perfeito. Muito bem. Então, nota-se que décadas de 50 e 70 as migrações estiveram muito intensas do Nordeste para o Sudeste, do Sul, Centro-Oeste e Amazônia. Ok? Já na década de 70 e 90, olhem só como diminuiu a questão do Nordeste. Nordeste continuou, beleza? Mas ela sensivelmente diminuiu sua ida para a região sudeste do Brasil, mas continua indo. Agora, o que aconteceu com o Sudeste foi intensificado. Percebam que a região sul, vou mudar aqui, a região sul continuou indo em direção ao centro-oeste, a Amazônia, Rondônia, até chegar no Acre. Olha só que interessante. Isso principalmente levado pela questão das fronteiras agrícolas, pela expansão da agricultura, inclusive isso também está relacionado à mecanização do campo lá no sul do Brasil. E não é só isso, além da mecanização do campo, obviamente que isso vai expulsar o agricultor da terra. No entanto, também tiveram políticas públicas para trazer pessoas para a região norte do Brasil, ok? Sempre houveram essas políticas. Vamos lá. Aqui na década de 90, agora sim a gente tem, olha uma curva interessante, pessoas voltando para o Nordeste. Isso é uma novidade. Mas continuam vindo pessoas em direção ao Sudeste. Mas já tem esse movimento de retorno para o Nordeste. Ok? A região Sul continua vindo para a região Centro-Oeste, no entanto, de uma forma menos intensa. Ok? E a região Centro-Oeste indo em direção a Rondônia e Acre. Ok? Isso deve-se também à expansão do agronegócio, a fronteira agrícola, ok? Bem, a partir de 30, os deslocamentos internos da população tornaram-se mais expressivos, promovendo uma redistribuição de pessoas nas diversas regiões do Brasil. A lei de cotas, que a gente falou na aula passada, restringiu a entrada de estrangeiros. A industrialização e o desenvolvimento urbano da atual região do Sudeste marcaram a estruturação de um intenso fluxo interno da população em direção a esta região, principalmente de nordestinos. Ok? Em busca de quê? Que as pessoas migram, elas em busca de trabalho, melhores condições de vida, mão de obra barata destes nordestinos foi absorvida por diversos setores, como metalurgia, indústria de peças e automóveis, construção civil e empregos domésticos. E desempenhou um papel importante no crescimento econômico e na urbanização da região Sudeste. Vejam que o trabalho
É uma migração interessante, né? Porque essas pessoas, os nordestinos que vieram para o Sudeste, eles tinham menos qualificação. Obviamente que também o emprego que ele vai conseguir é com menor nível de complexidade. Até porque ele não tem um nível de instrução suficiente, ele não está qualificado para as melhores vagas. Isso, obviamente, também vai influenciar no salário que ele ganha, que geralmente são baixos. Beleza? Isso a gente pode fazer uma analogia com relação ao que fazem com o brasileiro lá fora, por exemplo, indo para os Estados Unidos. As pessoas brasileiras, quando vão para os Estados Unidos, também eles vão fazer trabalhos de menor complexidade, que ganham menos, coisas que os americanos não querem fazer, só para os latino-americanos, quando conseguem entrar lá. Beleza? Então, é só uma analogia entre o que acontece com o brasileiro, quando vai para os Estados Unidos, com o nordestino, que foi para o Sudeste. Então, eles sempre tinham esses trabalhos mais braçais, menos remunerados, que exigiam menos qualificação. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Essa migração da atual região Nordeste para Sudeste, que é uma migração interregional, foi acompanhada da migração do campo para a cidade. E na década de 60 que a população urbana superou a população rural no Brasil. Notem que este texto está com fundo verde. Esta informação, eu vou pedir para que vocês façam um círculo nela. Por que eu vou pedir para vocês fazerem um círculo nela? Porque essa informação, ela é suficientemente importante para que você nunca mais esqueça ela. Isso pode vir no vestibular, isso pode vir no Enem, isso pode vir em vários tipos de questões, inclusive sociologia, entre outros. Você não pode deixar de esquecer, você não tem que esquecer que na década de 60, a população urbana superou a população rural, ou seja, o Brasil deixou de ser rural para ser urbano. Década de 60, beleza? Professor, então eu vou fazer o que você falou. Eu vou fazer um círculo. Fechou, meu amigo? E coloque um asterisco aqui de observação, que isso aqui é muito importante. 2 estrelinhas, pronto. As dificuldades de manutenção da agricultura de subsistência e a concentração fundiária são alguns dos fatores que explicam a aceleração dos movimentos populacionais em direção às cidades. Olha aqui, esse texto é interessante, que ele está dizendo que está havendo uma dificuldade de manutenção, de se manter a agricultura de subsistência. Olha só, se está tendo dificuldade de manter uma agricultura de subsistência, obviamente, queridos alunos, que você tem que detectar que nós estamos falando daquele agricultor mais frágil, aquele agricultor que tem menores posses, aquele agricultor que tem menos dinheiro, que tem menos recursos, que não podem investir, ok? E eles acabam sendo expulsos da terra. O que vai acontecer é uma concentração de terra, porque quem tem o poder econômico vai comprar essas terras, em pouquinho, esses sítios vão sendo vendidos para essas ou grandes corporações ou grandes latifundiários e vai se tornar uma fazenda enorme, ok? E aí, o que vai acontecer com isso? Essas populações vão em direção às cidades, geralmente inchando as cidades. São pessoas que não vão ter um poder aquisitivo interessante para morar nos centros. Geralmente vão habitar na favela, ok? Vão para as periferias das cidades. Outros aspectos importantes do êxodo rural, ou seja, a saída das pessoas do campo para a cidade, mecanização do campo,
o desenvolvimento urbano industrial, ou seja, se desenvolve a indústria, ela vai acabar sendo um polo de atração de pessoas em busca de emprego, ok? Maior facilidade de acesso a serviços, como, por exemplo, saúde. As pessoas, às vezes, migram por causa de saúde. Você sabia disso? Pessoas, às vezes, têm problema de saúde na família e aí não pode ficar indo e vindo do campo, ok? Isso vai fazer com que elas migrem definitivamente. Professor, o senhor falou educação. Dá um exemplo. Quando a pessoa tem uma certa idade, e o pai e a mãe têm condição um pouquinho melhor, ou tem um pensamento um pouco mais interessante em relação ao estudo, bota esses meninos para estudar, e aí migram e vão para a cidade. Beleza? Indo para a cidade buscar melhores facilidades de serviços sociais, como a educação, ou seja, dar estudo para os filhos. Beleza? Geralmente, essas pessoas que eu estou falando não tiveram oportunidade de estudar. Beleza? Vamos lá. Obviamente, também as maiores possibilidades para ter emprego, ok? E também em busca de melhores condições de vida. Atualmente, as atividades econômicas tornaram-se mais diversificadas. Eu diria que, além de diversificadas, eu posso acrescentar mais um adjetivo aqui. Elas se tornaram mais complexas em todas as regiões. Além disso, a guerra fiscal travada pelos estados que lançam de isenções de imposto para atrair empresas levam a uma relativa desconcentração industrial. Opa! Professor, guerra fiscal, os estados travam uma guerra fiscal? Sim, sim, sim. Como o texto está falando, né? Eles abrem mão de cobrar imposto dessas multinacionais, dessas empresas, dessas indústrias, para que essas indústrias se estabeleçam no seu estado. Beleza? Aí, o que eles fazem? Deixam de cobrar, por exemplo, 10 anos sem pagar imposto. Olha só. Venha para o meu estado aqui que eu lhe dou 10 anos, multinacional. Fique aqui com a gente para gerar emprego aqui para a galera. Ah, não. Olha, é o seguinte, você deu 10 anos, mas tem outro estado ali que me ofereceu 15. Beleza, eu lhe dou 15 anos e ainda lhe dou 10 mil hectares de terra para a sua multinacional. Opa, você ganhou, beleza, vamos para aí, vamos para a sua cidade, vamos para o seu estado. Mais ou menos isso. A guerra fiscal, justamente porque envolve a questão de tributação em relação a essas multinacionais que o Estado acaba perdendo. No entanto, o Estado perde, no entanto, atrai essa indústria, essa multinacional, essa empresa, para gerar emprego lá na sua localidade. Beleza? Isso aconteceu aqui no Brasil, principalmente na década de 90. Vamos lá no quadro, meu diretor. Esse processo alterou a dinâmica do fluxo populacional, caracterizado pelo crescimento das cidades médias em um ritmo superior das metrópoles do Sudeste. Claro que isso vai acontecer, é claro. Obviamente, se é uma cidade média, as pessoas vão também buscar emprego nessas cidades, porque a indústria também se modificou para lá. E essas cidades também vão começar a crescer, ok? Por isso que a gente fala aqui no texto que ocorreu uma relativa desconcentração industrial na região sudeste do Brasil. Beleza? Festa do interior. Nas últimas 2 décadas, a economia dos municípios de até 500 mil habitantes cresceu 598%, estimulando uma migração que levou o número de moradores em 17%. Estão vendo aí? Então, isso quer dizer que as pessoas migraram para estas cidades em busca também de emprego, ok? Lá em 2000, população em milhões de habitantes. 2.122 pessoas, 2 em cada 3 pessoas aqui
no ano de 2020, né, bem atual, são brasileiros que moram hoje em cidades pequenas e médias. Então, o que aconteceu? Houve essa desconcentração industrial, populacional também no Brasil. Olha o movimento de retorno da região sudeste para o nordeste, porque várias cidades do nordeste tiveram indústrias multinacionais instaladas nesses estados, como Bahia, Ceará, beleza? E aí há também essa migração de retorno, ok? Fazendo, além da desconcentração industrial, essa migração de retorno para a sua região de origem, ok? Então, ó, as migrações, cada vez menos pessoas se mudam para Rio, São Paulo, e elas saem também das capitais e vão para o interior em busca de melhores busca de melhor qualidade de vida, já que nas metrópoles a gente sabe toda aquela complexidade de viver numa metrópole, rush, a hora do rush, a hora do almoço, a hora de chegar no trabalho, a hora de sair, enfim, essa perda de qualidade de vida, ok? Migrações interregionais no Brasil de 95 a 2000. Então, olhem só, galera, a região sul, as pessoas saindo da região sudeste e indo para a região sul. Olha só a quantidade de pessoas saindo da região nordeste indo em relação à região sudeste, não é isso? Mas nós temos um retorno aqui, ó, da galera que vai da região sul do Brasil também para o sudeste e da região centro-oeste em relação também à região sudeste do Brasil. Então, com toda essa situação de migração, de retorno, ainda temos a região sudeste como sendo ainda o grande polo de atração populacional no Brasil. As setas representam as migrações entre as regiões. Os círculos mostram as migrações internas em cada região, a mudança de cidade. Então, a gente pode ver que a região norte é a que mais recebe ali a questão dos imigrantes. Inclusive, o norte do Brasil, galera, é a região que tem essa maior quantidade de pessoas oriundas de outra região do Brasil. Ou seja, nortistas somos todos. No entanto, que nasceram no norte são uma quantidade menor do que oriundas de outros estados. A gente vai ver aqui, daqui a pouco, isso num gráfico. O Nordeste ainda continua como sendo um polo de emigração, ou seja, continuam saindo muitas pessoas de lá, inclusive vindo não só mais para a região de Sudeste, São Paulo, mas para outras regiões do Brasil, ok? Sobretudo a partir dos anos 90, o fluxo de pessoas, é marcante o fluxo de pessoas para a região, em sua maioria referem-se a nordestinos que, devido às dificuldades encontradas no Sudeste, retornam para o seu local de origem. É aquela situação que tem pessoas que pensam que só ir para lá é sinônimo de que já vai ter emprego. Não é. Às vezes as pessoas não conseguem ter a expectativa atendida e aí voltam para a sua região de origem, ok? Está aqui o mapa que eu falei para vocês sobre essa migração pessoal voltando para o Nordeste, mas ao mesmo tempo que ainda vem muita gente de lá. Mas essa migração de retorno, a migração de retorno ela está sendo considerada um pouco maior do que a saída de pessoas de lá. Mas sempre havendo essa emigração, ok? Mas na interregional, entre o próprio Nordeste, também ela é muito intensa, esse fluxo migratório, até porque ali os estados são pequenos e é relativamente mais fácil essa locomoção das pessoas entre os estados,
ok? A gente vê que a migração entre a região norte, a mais intensa, fica por conta ali do Amazonas e do Pará. Ali a região de Belém e Manaus, duas grandes metrópoles regionais da nossa região norte, ok? Tá aqui, residentes, migrantes e residentes naturais, norte, nordeste, centro-oeste. Então, o centro-oeste é o maior percentual de imigrantes nascidos em outras regiões do Brasil, galera. Brasil, porcentagem de imigrantes por região. E o movimento migratório? É uma transumância nessa essa movimentação da migração em si, ou a sazonal, que ela pode acontecer temporariamente, através, por exemplo, das estações seca e chuvosas, ok? Deslocamento por causa da estiagem, o agreste indo em direção da zona da mata para a colheita da cana. E da zona da mata para o agreste, no período de chuva, voltando para trabalhar na sua própria roça. Aqui estamos dando um exemplo do movimento migratório sazonal lá no Nordeste, ok? Então, sertão, quando está verão, eles vão em direção ao litoral, a região da zona da mata, do agreste, ok? E no tempo que a zona da mata está no verão, voltam e retornam para suas terras, para o plantio, e voltar também junto para seus familiares, ok? Isso chama-se movimentos sazonais. O movimento pendular, que é um outro tipo de movimento migratório, ele é um deslocamento diário de pessoas entre municípios para fins de trabalho ou estudo. De dia, vão da região metropolitana para a metrópole. De noite, volta da metrópole para a região metropolitana. Um exemplo, ok? Mas isso pode acontecer também em cidades pequenas e médias. Por exemplo, aqui em Rondônia, a gente tem pessoas vindo do Candeias para Porto Velho. Elas vêm trabalhar durante o dia e voltam à noite para dormir, ok? E não voltam para o almoço porque é uma distância muito grande, seria muito desgastante, além de ficar caro mensalmente pagar esse transporte. Beleza? Aí a gente dá uma ideia, né, desse fluxo pendular ali na região da região metropolitana de São Paulo, que acontece, obviamente, de uma forma muito mais intensa, essa mobilidade pendular, de pessoas que saem da sua região e vão para regiões centrais, regiões mais industrializadas, para os seus empregos, ok? Movimento e preconceito. Olha só, as migrações, apesar de serem fundamentais na história de todos os povos, promovendo o desenvolvimento e intercâmbio cultural, muitas vezes são a causa de conflitos. No Brasil, sobretudo nas regiões Sudeste e Sul, costuma-se difundir uma visão equivocada de que a grande concentração de nordestinos nessas regiões seriam a causa dos problemas sociais dos grandes centros urbanos, como a violência e desemprego. Olha só, que interessante, né? Dizendo que por ser nordestino é onde vai ter problema social, desemprego e violência. A mobilidade populacional é uma condição humana. Deslocar-se pelo espaço em busca de melhores condições de vida traduziu-se como estratégia de sobrevivência pelas sociedades humanas, desde o princípio de tudo. O PNUD, 2009, destaca a mobilidade como uma das liberdades fundamentais da pessoa. E a prática de preconceito contra migrantes evidencia desconhecimento, desprendimento da história das pessoas. Olha só que interessante. Aqui a gente pode
colocar que falta, por exemplo, o que a gente viu aí em Projeto de Vida, empatia. Você tem que se colocar no lugar do outro, entender. A pessoa vem para cá em busca de oportunidades de vida, ok? Vem para cá, para a nossa região, ou qualquer lugar que seja, porque ela precisa estudar, porque ela precisa trabalhar. Então, a gente tem que ver o outro como uma pessoa normal e comum. Tem pessoas que são preconceituosas contra os nordestinos, né? E isso é inaceitável. Todos nós somos brasileiros, independentemente de onde nós estejamos. Por exemplo, nós, quando vamos lá para o sul e sudeste do Brasil, a gente fala que é de Rondônia. Quem que nunca ouviu? Ah, você vê, é você que vê então as onças lá no meio da rua? Não tem nada a ver isso aí. A pessoa desconhece, às vezes fala isso de uma forma pejorativa mesmo, só para tirar onda. Então, não deixa de ser uma forma de desprendimento, querer saber da nossa história e nem entender melhor o nosso lugar. Beleza? É isso aí, galera. Era o que tínhamos aí para o momento. Daqui a pouco a gente volta aí para um resumão. Beleza? Tchau e até mais.